Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tentar tirar uma dúvida, né? Renda fixa ou renda variável, né? De acordo com o momento que a gente está vivendo. Nós estamos em junho de 2023 e muita coisa tem acontecido, muita coisa tem mudado, a economia tem mudado, a taxa Selic está com uma perspectiva de mudança, de queda também, né? O IPCA dos últimos 12 meses, ele vem caindo, está numa média de aí 4%, o IPCA calculado dos últimos 12 meses. E às vezes fica aquela dúvida, né? Renda fixa, será que ainda vale a pena continuar investindo em renda fixa? Ou devo migrar para a renda variável, né? No meu caso, aí, no caso de muitos de vocês, aí, ações, fundos imobiliários. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, tá bem? Beleza? Então, se você já é inscrito aqui no canal, já considera aí deixar o seu like. E se você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo aqui esse canal, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor para você, considera também se inscrever no canal, deixar o seu like aí, que ajuda bastante o canal, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que no momento que a gente está vivendo agora, né, fica uma dúvida, né, para os investidores, né? Devo continuar na renda fixa ou devo migrar para a renda variável? Qual o melhor, renda fixa ou renda variável, né? Só que quando a gente faz essa pergunta, não vai ter uma resposta objetiva. Na verdade, não tem um melhor nem um pior. Na verdade, depende muito do momento. No momento que a gente está vivendo hoje, a renda fixa ainda está pagando, a maioria, né, 13,75 tá a taxa Selic. Você ainda encontra alguns CDBs, LCI que estão pagando uma boa rentabilidade, embora no caso dos pré-fixados eles já tenham caído bastante, mas mesmo assim ainda estão pagando uma boa rentabilidade. Mas por outro lado, a gente também tem, vamos dizer, a subida, né, a alavancagem da renda variável, né? Falando especificamente de fundos imobiliários, a gente percebe que esses fundos imobiliários eles têm começado a alavancar, a crescer, a ter uma boa rentabilidade, né? Que são seus dividendos, e também uma valorização que tem acontecido nos fundos imobiliários devido à perspectiva da queda da taxa Selic. Então a gente fica naquela, né, entre renda fixa e renda variável. Então hoje eu quero falar para dois públicos diferentes, né? Eu sei que muitas pessoas, né, que são inscritas nesse canal e muitas pessoas que vão acompanhar esse vídeo também são aqueles tipos de investidor mais conservador, ou seja, né, são aqueles investidores que ele querem investir o seu valor, mas eles não querem correr um risco de ter perdas, né? Eles querem investir o seu valor, mas sabendo que daqui a tanto tempo, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, 4 ou 5 anos, eles sabem basicamente quanto vão receber, ou pelo menos a média. Eles sabem que eles não vão ter prejuízo, né? Não vai ter a probabilidade de repente investir lá R$ 1.000 ou R$ 5.000 ou R$ 10.000 e daqui a 1 ano ou 2 eles olharem lá, vocês no caso olharem, aquele investidor mais conservador olhar para o seu rendimento e ver que investiu 1.000 e agora só tem 950, ou investiu 5.000 e quando foi olhar agora, em vez de aumentar aquele valor, só tinha 4.500, 4.700 e assim sucessivamente. Os investidores mais conservadores, eles estão mais preocupados com segurança. É óbvio que eles se preocupam também com rentabilidade, mas eles focam mais na segurança. Eles querem ter a certeza que vão investir aquele valor e não vai ter perda nenhuma. Então, isso que eu estou falando agora são para esse tipo de investidor, os mais conservadores desse canal e os que vão assistir esse vídeo. Ainda vale a pena investir na renda fixa? Com certeza que vale a pena ainda, porque você consegue encontrar ainda boas rentabilidades ainda na renda fixa. Então, se vocês procurarem por investimento de renda fixa, vocês vão encontrar alguns que ainda estão pagando uma boa rentabilidade, embora essa rentabilidade da renda fixa está mais voltada, agora as boas mesmo, as melhores, está mais voltada para os pós-fixados, né? Ou seja, CDB pós-fixado, LCI pós-fixado. Por quê, né? Porque o pós-fixado você vai receber aquele valor, digamos que seja lá 15% ao ano, mas é 15% pós-fixado, né? 100% CDI, 105, 110. Só que se a taxa Selic mais na frente cair, for diminuindo, então você também, a sua rentabilidade vai caindo. Por exemplo,
Se você investe no LCI, que é 100% do CDI hoje, mas se daqui a 4 meses a taxa Selic cair para 12,5%, como é a perspectiva que até o final do ano ela esteja em 12,5%, você vai receber 12,5%. Você começou recebendo 13,75%, a taxa Selic deu uma quedazinha, então você também vai receber um pouco menos. Já os títulos pré-fixados, você vai ter dificuldade de encontrar títulos de CDB ou de LCI pagando 15%, 14%, vai ser difícil encontrar, embora em alguns momentos apareçam, mas são raros. Então, para aqueles investidores mais conservadores, eu quero deixar para vocês aí para que vocês analisem, né? Não é vamos dizer assim, uma sugestão de investimento, mas que vocês possam analisar. Eu vou deixar na tela para vocês alguns investimentos em LCI que eu encontrei no banco da Ecoval. É um banco seguro também. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre ele, né? Falando sobre o índice de Basileia, imobilização. Então é um banco seguro, dá para você investir tranquilo, né? Embora todos os bancos tenham risco, mas o banco da Ecoval também é um banco que oferece uma boa segurança também, como muitos outros. E eu vou deixar na tela para vocês aí essa LCI, uma LCA na verdade, do banco da Ecoval. Tem uma LCA que está pagando 103% do CDI, que dá aproximadamente aí 14,16% nessa média aí ao ano. E o investimento mínimo é de R$1.000. E você pode deixar esse valor investido lá por até 2026. Vencimento dele é dia 3/6 de 2026. Ou seja, se você investir hoje, né? Hoje é 18, né, Pedro? 18? 18. Hoje é 18 de junho de 2023. Se você investir hoje, você pode deixar esse valor lá investido até 3/6 de 2026, ou seja, são 3 anos. Mas lembrando que é um valor pós-fixado, tá? Essa LCI, mas você só pode resgatar também no vencimento, ou seja, você só vai poder resgatar esse valor no dia 3/6 de 2026, mas é 103% do CDI numa LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, né? Você empresta dinheiro ao banco e ele vai emprestar aquele dinheiro para movimentar o agronegócio. E você vai ter 103%, 14,16% mais ou menos, não vai ter imposto de renda, né? Então esse valor que você vai receber é 14,16% líquido, sem cobrança de imposto de renda. É um bom rendimento, né? 14%, vamos arredondar aí, ao ano, é um bom rendimento, né? Mas você vai ter que deixar esse valor lá por 3 anos. É como eu comentei, né? A perspectiva do IPCA qual é? Do IPCA não, da taxa Selic qual é? A perspectiva, tá? É que até o final do ano esteja em 12,5%. Para o ano de 2004, a perspectiva é que ela chegue a 10%. E para o ano de 2023 agora, final do ano, 12,5%. 2024, perspectiva de 10%. 2025 já cai um pouco, se eu não me engano ela está em 9%. Ainda é uma boa rentabilidade, vamos dizer assim, né? Você teria esses 3 anos com esse valor investido. Se essa taxa for caindo de acordo com o que está sendo anunciado pelo Boletim Focus, né, que sai toda semana, até agora está nesse patamar aí a taxa Selic. Então seria ainda um bom investimento para aqueles investidores mais conservadores, que não querem correr risco. Você também tem um LCI também no banco da Ecoval também, que é de 102% do CDI. E ela tem um vencimento em 2 anos, ou seja, você vai poder deixar esse valor investido lá por 2 anos, rendendo 102% do CDI, que também vai dar a média de 14 alguma coisa. Então você vai deixar esse valor lá, vai render, não tem incidência de imposto de renda, a mesma coisa da outra. A diferença é que essa vence em 2 anos, ou seja, você só pode resgatar também no prazo, tá? O vencimento dessa é dia 9/6 de 2025. Você só poderia resgatar esse valor nesse prazo. E a outra LCI, a outra LCA, no caso, não é uma LCI, é uma LCA de 101% de CDI. Essa tem validade de 1 ano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tem validade de 1 ano, ou seja, você vai ter que deixar ela lá por 12 meses. Depois de 12 meses, se você quiser, não. Depois de 12 meses, automaticamente esse valor volta para sua conta, né? Para sua conta corrente. Vai render também 101%, né? Quase 14% também do CDI. Uma de 1 ano, uma de 2 anos, uma de 3 anos. A diferença é só 1% de cada um. A de 1 ano é 101, a de 2 anos, com vencimento em 2 anos, 102, a com vencimento em 3 anos vai dar 103% de CDI.
Então, e ainda vale a pena, vale. Eu, na minha visão, ainda vale muito a pena. Mais uma vez eu digo, não é a sugestão de investimento. Vocês têm que avaliar se é bom para vocês ou não, porque o que é bom, às vezes, para mim, pode não ser o melhor para você. Cada um tem que avaliar se vale a pena ou não, né, de acordo com os seus objetivos. Então, essas são as LCIs que eu encontrei no banco da Ecoval, que foi as melhores que eu encontrei. Eu olhei no Banco Inter também, olhei no Sofisa, né, e no Daicoval. Essas são as melhores LCI que você tem. Então, se você é um investidor conservador, é um bom momento para você fazer esses aportes. Se você achar que é bom para você investir nessas LCI. Mais uma vez eu digo, né, esses investimentos são para aqueles investidores mais conservadores, não querem correr risco. Por que eu digo isso? Porque agora também eu quero falar para aqueles investidores, vamos dizer assim, moderados, mais arrojados, que estão mais dispostos a correr um risco maior, mas para ter uma rentabilidade maior. Ou seja, se você quiser ter um risco menor, você com certeza vai ter uma rentabilidade menor também. Se você quiser correr um risco maior, você vai ter uma rentabilidade maior. Então, todas as vezes que a gente investe em renda fixa, a gente sabe mais ou menos, né, se for, como eu comentei, entre pré-fixado e pós-fixado, você já sabe que você vai ter ganho. Não tem a possibilidade de você ter perdas ali. Já no caso agora que eu quero comentar para as outras pessoas, os investidores mais moderados, arrojados, aqueles que querem ter uma rentabilidade maior, que querem correr um risco um pouco maior, tem investimento que vai te dar uma rentabilidade bem maior. E esse é um bom momento para a gente começar a investir nesses investimentos. Na verdade, já faz um bom tempo que é um bom investimento, né? Que é um bom momento para investir. Eu estou falando sobre fundos imobiliários e especificamente sobre os fundos imobiliários de tijolos. Por quê? No momento que a taxa Selic está alta, e ainda está, né? E ela passou um bom tempo, desde agosto do ano passado, que está a 13,75%. Esses fundos imobiliários de tijolos, eles caíram muito, ou seja, o preço deles, né, caiu bastante, eles tiveram uma queda expressiva. Então hoje ainda hoje, apesar que quem começou a investir já bem antes, já conseguiu comprar com desconto bem maior, mas ainda hoje você encontra fundos imobiliários de tijolos, fundos de shopping, de laje corporativa, de galpões logísticos e de tantos outros fundos que você pode encontrar aí de tijolos, que estão bem descontados. Então, se você compra ele hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um fundo aqui, que eu fiz até um vídeo, falei sobre alguns e eu falei sobre ele também, que é o fundo JSRE, que é um fundo de lajes corporativas. Na época que eu fiz esse vídeo, se vocês procurarem lá, eu vou deixar no final desse vídeo, lá na tela final, para vocês acompanharem esse vídeo também, se vocês quiserem, está falando sobre fundos imobiliários. Tem esse fundo lá, eu falo sobre ele, o JSRE, que é de lajes corporativas, e na época que eu falei sobre ele, o PVP dele estava em 0,60, ou seja, ele estava com desconto de 40%. Hoje, se você olhar lá, o PVP dele já está em 0,66 ou é 68, se eu não me engano. Ele já teve uma valorização, ou seja, quem comprou mais, vamos dizer assim, alguns tempos atrás, há uns 2 meses atrás, 3, comprou bem mais barato. Eu cheguei a comprar esse fundo imobiliário por R$67. Hoje ele está custando R$80. Então ele valorizou a média já de R$13. Então você ganha com a valorização e você ganha com os dividendos mensais. Então esse momento que a gente está vivendo agora, de perspectiva de queda da taxa Selic, que provavelmente ela vai começar a cair, esses fundos imobiliários de tijolo, eles estão começando a se valorizar. Então, se a gente deixar também para comprar só depois que já tiver tudo certo, que a taxa Selic já caiu e tal, a gente vai comprar, não vou dizer que vai comprar caro, mas talvez você compre ele no preço que ele realmente vale, ou seja, né, você encontra lá o P sobre VP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, às vezes está lá 0,60, significa dizer que ele está 40% descontado, ou seja, se ele tiver significa dizer que aquele é o preço real dele, é o quanto ele vale. Por exemplo, um título ele vale R$100, mas ele está sendo vendido por R$60. Então o P sobre VP dele lá vai estar 0,60. Significa que ele tem um desconto de 40%. Então alguns investimentos, alguns fundos imobiliários, de tijolo principalmente, eles estão com desconto, né? E esse é o momento de as pessoas que são investidores, que são mais arrojados, moderados, que preferem, né, correr um pouco de risco, mas para ter uma rentabilidade melhor,
esse é um bom momento. E quando eu digo esse, não só o agora, né? Quem investiu antes também estava num momento melhor ainda. Então, se você quer ter uma rentabilidade maior, se você tá na renda fixa, se você está começando agora, né, a querer entrar no mundo da renda variável, né? Você já estudou sobre o assunto, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Não invista em nada que você não conhece. Não invista numa coisa que, porque alguém falou, até porque eu falei, e você foi lá, vou comprar, vou fazer. Não, primeiro aprenda, estude sobre aquilo que você vai investir, porque é o seu dinheiro. Você não pode pegar o seu dinheiro simplesmente porque alguém falou, investe em tal lugar, que tal lugar é bom. Você tem que ouvir aquilo lá, absorver aquela informação e depois você pesquisar e fazer um estudo sobre aquilo e ver se realmente aquela informação lá é boa. Para ver se você deve investir o seu dinheiro ou não. Porque, mais uma vez eu digo, é o seu dinheiro. Você não pode pegar o seu dinheiro só porque alguém falou, vou lá investir sem fazer nenhuma consulta prévia, sem fazer nenhuma análise daquilo. Então, o que é que eu digo para vocês hoje? Estudem sobre fundos imobiliários. E vocês também que estão na renda fixa, né, que ainda não partiram para esse mundo de renda variável, falando especificamente de fundos imobiliários, comece a estudar sobre ele. Porque foi assim que eu comecei. Eu comecei só na renda fixa, não sabia de nada ainda de renda variável. Depois, aos pouquinhos, eu fui aprendendo sobre fundos imobiliários, ações ainda, eu especificamente, ainda não investi em nenhum, ainda estou na fase de aprender sobre elas, como funciona exatamente, para depois que eu tiver todo o conhecimento, um conceito, aí eu começar a investir em ações também, que também é um bom investimento. Mas eu não posso simplesmente pegar e investir numa ação simplesmente porque alguém falou que é bom. Primeiro eu tenho que estudar tudo que a gente ouve, principalmente na internet. A gente tem que ouvir, absorver aquilo, mas a gente tem que fazer uma análise e um estudo para ver se aquilo é realmente daquele jeito. Aí depois que a gente confirmar tudo aquilo, opa, é desse jeito mesmo. Aí a gente começa a fazer os nossos investimentos. E antes de passar para a parte final desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez a vocês. Se vocês estão comigo aí nesse vídeo até esse momento, não esquece aí de se inscrever no canal, que é muito importante. Muitas pessoas às vezes assistem os vídeos, às vezes até comentam, né? Fazem os comentários, colocam lá algumas dúvidas, às vezes algumas sugestões, mas às vezes esquece de se inscrever no canal e de apertar naquela mãozinha lá do joinha lá, porque toda vez que vocês fazem isso, né, mas o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele divulga para mais pessoas. E outra coisa também que eu quero dizer para vocês, quando vocês clicarem lá no botão de se inscrever lá, sempre que você clica nele para se inscrever, aparece um sininho de notificações. Clica naquele sininho lá, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você que sai um vídeo novo no canal. Então assim que o vídeo sair, você já vai ser avisado que tem um vídeo novo no canal e você já vai acompanhar em primeira mão. Continuando o que eu estava comentando com vocês, se vocês são investidores já de fundos imobiliários, então esse é um bom momento para vocês analisarem os fundos imobiliários de tijolos, principalmente, eu estou falando especificamente deles, porque a relação entre os fundos imobiliários de tijolos é inversamente proporcional à taxa Selic. Quando a taxa Selic estava, e ainda estava alta, né, em perspectiva de subida, esses fundos imobiliários de tijolos apanharam muito, mas muito mesmo. Tiveram muitos problemas, depois veio a pandemia e tantas outras coisas que foram acontecendo. Mas agora, com essa perspectiva de queda da Selic, esses fundos imobiliários já vêm se valorizando há algumas semanas já. Então esse é o momento de vocês avaliarem, de vocês que têm boa parte dos seus investimentos em renda fixa, fazer uma análise sobre fundos imobiliários de tijolos e pegar parte desse valor, se vocês entenderem que é o certo a fazer, se vocês entenderem que tem um risco, mas que vocês querem correr esse risco para ter uma rentabilidade maior, então é momento de vocês pensarem em pegar parte desse investimento e começar a investir também em fundos imobiliários. Assim como eu já fiz a minha carteira, né? No final desse mês agora, eu vou tentar também abrir para vocês mais uma vez a minha carteira de investimento, mostrar como ela está, as mudanças que eu fiz lá, né? De acordo com a perspectiva do mercado, para que vocês possam entender, avaliar, e mais uma vez eu digo, né? É a minha carteira, vocês têm a de vocês, cada um tem que analisar o risco e as metas que vocês têm, beleza? Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Então não esqueça, a gente está no momento bom de investir em fundos imobiliários. Faça uma análise dos fundos imobiliários de tijolos, tem vários fundos aí
Eu vou citar alguns aqui que eu conheço, que eu sei que são bons, mas eu quero que vocês analisem. Tem esse que eu comentei com vocês, que eu já invisto nele, o JSRE. Tem o HSLG também, que está bem descontado. Tem o VISC, que é o de shopping. Tem o MOL 11. Esses 4 aí eu tenho ele na minha carteira. Então, se vocês analisarem lá, ver que vale a pena, vocês podem investir nesse ou em outros. Se você já investe e você tem algum fundo aí também que você conhece, deixa aí nos comentários aí qual é o fundo imobiliário que você está investindo. Fala um pouco sobre ele aí, beleza? Esse é o vídeo de hoje, até a próxima aí.